barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar. Ele traz as vibrações de nossa mãe Iemanjá. Iemanjá, Iemanjá, ela é a rainha do mar. Iemanjá, Iemanjá, ela é a rainha do mar. Oh, que barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar. Ele traz as vibrações de nossa mãe Iemanjá. Iemanjá, Iemanjá, ela é a rainha do mar. Iemanjá, Iemanjá, ela é a rainha do mar. Parou? Falou que parou. Ixi, então deixa eu pôr aqui uma outra internet para ver se não para. A internet do telefone está sendo melhor. Voltou? Voltou. Voltou, Tício. Obrigado. Normal, normal. Beleza. Então nós vamos seguir aqui com o nosso estudo dessa semana. Tá normal, Danilo, valeu. Vamos seguir então. Senão não dá tempo, porque aqui a gente tem para fazer tudo isso 1h30. E agora a nossa proposta é fazer tudo em 1 hora, porque Instagram pôs esse limite. O tema de hoje: da escuridão nasce a luz. Como é que nós vamos trabalhar isso? A gente vai pedir ajuda para as palestras do guia que nos inspiram toda semana nessa tarefa, nessas reflexões. Da escuridão surge a luz. O tema que hoje nos inspira é a palestra 220, e ela tem um título que chama Despertando da Anestesia Deliberada, focando constantemente as vozes interiores. Está falando que está havendo interrupção aí, mas será que está seguindo? Eu não tenho mais nada para fazer agora. Estou entregue, estou na escuridão da internet, né? A gente tem um limite. Então vou seguir aqui com o que é possível. E esse é o momento. Tá normal, Fabi falou. Ótimo, Lulu. Quando a gente nasce, nós nascemos nessa escuridão. Tá ok. A escuridão... eu vou desativar esse comentário, senão eu fico louco aqui. Se um falar mais que não deu, desativei. Pronto. Beijo para todos. Depois a gente fala no final. Senão eu fico aqui desconcentrando. Quando a gente nasce, nós nascemos com essa anestesia, nós nascemos com essa escuridão. E a gente, ao nascer, a gente fez um projeto para nascer como homem, como mulher, nessa família, nesse país, nessa cidade. Tem um projeto onde a gente vem e apaga os arquivos. Tem muita gente que pergunta, mas por que a gente não lembra da vida espiritual? Por que a gente não lembra do que a gente já viveu antes? Né? Seria muito mais fácil. Então, nessa palestra ele vai dizer, por um lado, poderia ser mais fácil, e justamente por ser mais fácil, né, a gente está de posse
a vários conhecimentos, talvez a gente não teria a oportunidade de vir aqui trabalhar o que é essencial. Existe um sentido para a gente estar aqui, né, juntos, encarnados nesse momento, nessa fase que o planeta está vivendo, passando por todas essas situações. Existe um sentido para cada vida que a gente veste esse corpo de carne. Ela vem trabalhar um aspecto. Não dá tempo da gente trabalhar todas as dimensões de bloqueios, de dificuldades, de enganos. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega no escuro e fica no escuro até, né, bebezinhos, crianças, adolescentes. A gente olha assim e a gente fala, nossa, que pureza. A pureza é quem diz, nossa, ele não tem malícia, ele não sabe nada, ele é tão inocente. Nessa inocência é que nós vamos construindo aqui caminhos e vai se destacando, né? É como se a gente soubesse intuitivamente algumas coisas e elas vão, ao longo do tempo, se manifestando e se apresentando como direções a nos guiar na nossa vida. Assim como agora, a gente está vivendo um momento que é uma grande escuridão. Uma grande escuridão. A gente não é mais bebezinho, somos adultos, mas com toda a ciência que a gente já desenvolveu, vocês têm noção do quanto que a gente já desenvolveu cientificamente para chegar no espaço, para chegar nas profundezas, né, nos micro, né, a microbiologia e todo o conhecimento, a tecnologia que o homem já reuniu, não foi capaz, nesse momento, de nos dar uma clareza a respeito da situação que a gente vive com essa pandemia. A gente tem hipóteses baseadas no que já aconteceu, hipóteses baseadas no que a gente está observando acontecer nos países que foram os primeiros a sofrer essa situação. Então a gente está vivendo esse momento de escuridão. E veja o que essa escuridão está movendo em vocês. Veja o que essa escuridão, dessa escuridão, veja se também não está nascendo e não pode nascer uma luz. E é curioso porque eu vi um biólogo que eu tenho acompanhado, né, as avaliações dele de uma forma cheia de bom senso, se baseando em aspectos científicos de observação, isento de qualquer influência política, mas dentro do que ele trouxe, uma palavra me chamou a atenção. Olha, a gente tem vários países dentro do Brasil. Então, enquanto em São Paulo a coisa já começou e vai ter uma realidade, né, no interior de Pernambuco vai ser outra. E conversando com uma amiga lá de Salvador, que mora ali, hoje em Aracaju, talvez, e agora que está chegando lá as sensações que nós aqui em Belo Horizonte vivemos há 2, 3 semanas atrás, né? Então, tem um tempo para as coisas irem se movimentando em cada lugar com a sua necessidade, com as suas circunstâncias, e em cada momento, em cada lugar, chega em alguma proporção essa escuridão. A escuridão que diz para nós, nós não sabemos até quando nós vamos ficar, o que vai acontecer, a ponto de algumas pessoas debocharem, questionarem, criticarem, outros apavorarem, criarem pânico. Cada um vai reagindo, mas o que eu tenho visto, né, aqui na nossa fase aqui da nossa cidade, nessa situação, é que dessa escuridão vão nascendo luzes. Dessa escuridão a gente vai intuindo, né, podendo intuir nesse momento de voltar para nós, de enfrentar os nossos medos, de lidar com essas situações que trouxeram limites. A gente vai construindo novas possibilidades de viver. E é isso, desse movimento que surge para nós um exercício que fortalece o nosso espírito para tudo na vida, né? Aqui nós estamos vivendo agora essas circunstâncias, mas quantas escuridões nós já passamos, né? Teve um ano, acho que tem 2 anos, uns 2 anos atrás, mais tempo, eu vivi um momento onde meu corpo ficou todo inflamado. Era uma doença que começou com uma coceira, uma doença de pele, coçando a mão, coçando a cabeça, e de repente quem estava aqui comigo
isso tem talvez uns 4 anos. E ele não parava de inflamar, e o médico falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas se continuar nós vamos ter que te internar. Era um momento de escuridão, onde eu não sabia o que fazer, não sabia por que aquilo estava acontecendo, não sabia como fazer aquilo ir embora, como que aquilo pudesse ir embora. São nesses momentos de escuridão é que algo novo surge, é que a gente fica de frente com alguns aspectos que, se tivesse tudo claro, tudo bem, tudo tranquilo, talvez a gente não perceberia, talvez essas luzes não se apresentariam. Então, quando a gente reencarna, né, e nessa escuridão de uma vida onde eu não sei, por exemplo, vivo aqui, o que eu vou trabalhar, com quem que eu vou, né, me relacionar, como que eu vou me conduzir, dessa escuridão nós vamos fazendo esse exercício, nós vamos sendo conduzidos a situações que vão se destacar as nossas dificuldades, em primeiro lugar. Antes de vir à luz, que a gente vai encontrar um alívio, que a gente vai poder respirar, antes que ela venha, primeiro, na escuridão, nós vamos encontrar os nossos fantasmas, os nossos medos, as nossas maiores dificuldades. Né? E então, aos poucos, ao decorrer do tempo, é que vai despertando em nós. O que eu vim fazer aqui? A gente vai saindo desse torpor, dessa anestesia, dessa ignorância, né? Quanto mais a gente vai caminhando nesse trabalho de autoconhecimento, dessa escuridão de estar aqui, de parecer essa vida sem sentido, de não entender, depois nós vamos tomando consciência da nossa missão, né? Ao longo do caminho, ao longo do tempo, né? na meia-idade, tiveram muitas pessoas, né? que foram despertar, né? Depois dos 40, diz que é uma marca que começa agora, clareou, agora chegou, é como se agora eu tivesse mais de posse de informações que estavam escuras, mas que eu tivesse que passar por essa escuridão para chegar aqui e agora ter mais clareza dos próximos passos. Né? Então esse despertar ele é lento e ele é gradual. Né? Assim como nós vamos despertar lenta e gradualmente para saídas dessas situações. Né? Não vai estar pronto amanhã. Né? A gente está descobrindo, a gente está se relacionando com essas situações que são novas para nós. Então, ele traz aqui uma frase que nós vamos estar comentando. A verdadeira independência do mundo que os rodeia é conquistada. É uma independência verdadeira. Cada partícula, cada aspecto da consciência traz à tona a sua divindade minúscula. Então, esse despertar, ele é uma conquista gradativa e lenta. Todos esses trabalhos que propõem algo rápido, imediato, milagroso, desconfiem. Né? É lento, é gradual, é um processo. E nessa caminhada gradativa, o trabalho é que cada passo, cada experiência que surgir, né, para nós, ela vem e que a gente possa olhar para ela como uma partícula divina. Uma partícula divina que ela vem ainda disfarçada de dor, de sofrimento, de não sei, de tensões. Mas quando eu acolho isso e vou trazendo isso para a consciência e vou escutando essas partículas, por trás dela nós vamos estar sempre nos reconciliando com algo que é divino. Por exemplo, vamos sair um pouco do campo filosófico para trazer uma prática. Né? Uma pessoa pode me dizer, olha, eu estou percebendo o quanto que eu estou irritada, o quanto que eu estou irritada com as minhas relações, o quanto que eu estou irritada, né, com meu marido, o quanto que eu estou irritada, né, com meus filhos. Essa irritação, ela chega como um desconforto, é claro, e que a gente pode ter, primeiramente, uma tendência de querer fugir disso, sair dessa experiência desconfortável. Mas se cada partícula
Cada aspecto da consciência traz uma divindade minúscula. Qual é a divindade que pode estar por trás dessa irritação? Nós vamos precisar escutar. E então, dando alguns passos para perceber, né, nesse caso específico, essa pessoa ela disse, olha, eu engoli muita coisa na minha vida. Cada caso é um caso, gente, isso não é uma regra para todos, mas nesse caso, essa pessoa ela tinha engolido muita coisa. Durante muito tempo, aceitar o que ela não queria era o normal. Ela tinha tanto que ser perfeita, tinha tanto que fazer tudo certinho, ela tinha tanto que agradar a todos, que não tinha nenhum tipo de questionamento. Ela ia e fazia o que parecia ser o certo. E assim ela ia passando por cima dela mesma, passando por cima, né, da sua verdade, que ela nem suspeitava, que ela nem procurava saber qual era. Ela ia vivendo de acordo com alguns padrões condicionados a partir dessas relações infantis, né, que a gente vai condicionando e descobrindo uma forma que talvez uma forma que atende melhor o que os nossos pais esperavam de nós. E assim nós vamos vivendo dentro desse padrão, num estado de cegueira, num estado de anestesia, por um bom tempo. Cada um tem o seu tempo para isso. Mas chega um momento que esses padrões parecem não caber mais em nós. E aí pode ser que a irritação seja um sintoma de um grito de liberdade. Eu não quero mais essa vida desse jeito. Eu não quero mais ter que me submeter a essas situações assim. Eu estou cansada. E a questão não é a cansada desse marido, desses filhos. Às vezes pode ser até que ainda dê para caminhar junto nessa relação. Ou pode ser que não, que chegue um limite. Mas a questão é, cansado é de me submeter. Cansado é de me ver afastada de mim. Cansado é de estar me atropelando o tempo todo. Então essa irritação vem trazendo uma partícula divina que diz assim, chega. Chega de não agir de acordo com o meu coração. Então eu posso começar daí a trazer um novo movimento. Né? E aí, ela me contando que um filho chega para ela, mamãe, estou com sede, quero água. Antes ela ia lá, prontamente. Agora ela olha, pega lá a água, mas você está aí à toa. Mas eu vou continuar à toa, você pega a sua água. A coisa simples, mas é a mudança de um padrão, essa irritação, ela está vindo como um impulso, né? Então, cabe a nós estar escutando cada partícula, cada experiência, cada aspecto da consciência que surge, não só nesse momento que a gente está falando aí dessa situação, mas de todas as relações, de todas as situações que também estão fazendo parte, né? Agora, às vezes de uma forma mais destacada, de uma forma mais enfática, pela convivência, pelas relações. Então o guia continua trazendo aqui uma reflexão assim. Vocês também sabem, pela experiência no caminho, ele está sempre falando com aqueles que estão ali escutando e seguindo essas palavras durante anos. Essa é a palestra número 220. Então, já, né? Olha quantos anos está ali para que 220 vezes ele esteja ali falando com um grupo que se manteve ali nessa tarefa de escutar e de fazer esse trabalho interno. Então ele diz, vocês sabem pela experiência do caminho que quanto mais coragem vocês reúnem para encarar a verdade, a sua verdade, esses aspectos de consciência, mais humildade e honestidade vocês acrescentam à sua pessoa interior. Tanto mais vigilantes e despertos vocês ficam. Então, a gente falou também, né, na palestra anterior sobre esse gesto que o guia ele nos indica, gente,
todo dia parem para se perceber. Não, todo dia não. Ele diz assim, de hora em hora. Né? Esse gesto de se perceber é o que o Cristo nos convidava como vigilância. Esse vigiai, ele não é um olhar para fora como se o inimigo tivesse fora. É o vigiai os nossos pensamentos, é o vigiai a embarcação nesses padrões doentios que nos afastam de nós. Essa vigilância é que é o trabalho. Quanto mais eu for capaz de enxergar esses aspectos, mais humilde eu vou me tornar. Ou seja, aquele que é orgulhoso, aquele que é arrogante, é aquele que está apontando para o outro aquilo que ele não consegue aceitar nele mesmo. Quanto mais eu for capaz de aceitar, né, as minhas limitações, menos eu vou estar exigindo perfeição dos outros à minha volta. Ou seja, mudando a sentença, quanto mais exigente eu estiver sendo com as pessoas à minha volta, menos humilde eu estou sendo, por menos ser capaz, por menor ser a minha capacidade de olhar para mim, de acolher as minhas experiências. Então, nesse caminho, nesse processo de ir fazendo isso, né, de estar acolhendo, de estar vendo, de estar encarando essas verdades, subitamente, ou aos poucos, né, cada um vai perceber, a gente começa a ter lampejos de lucidez, a gente começa a perceber os outros de uma forma que seria impossível antes. Vocês começam a perceber a negatividade dos outros, sem que isso os afete e os perturbe. Esse detalhe é primoroso. Porque tem duas situações. Uma, eu não percebo a negatividade dos outros. Né? Aí da escuridão surge a luz. Muitas vezes a gente entra, não sei vocês, mas eu me dei conta que algumas relações que eu entrei, ao não ver a negatividade dos outros, eu estava na escuridão. E nessa escuridão eu, né, me liguei a pessoas que eu achava que eram amigos e não era. Pessoas que eu achava que eu podia confiar e de repente não era bem assim. Eu estava no escuro e dessa escuridão surgiu uma luz, a luz que foi despertando, presta atenção. Né? Aí você vai começando a ter uma iniciação na zona negativa da vida. Uma iniciação, né, que te tira de uma inocência, de uma ingenuidade. Né? Tem uma palavra do Cristo que diz assim, sedes puros como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Tenha sagacidade para lidar com esse mundo. Senão vão te ligar aí do telefone e falar aqui, ó, do banco X, aperta uma senha aí que nós vamos poder te ajudar. Ah, pois não, e você digita lá e eles tiram o seu dinheiro todo. Sagacidade para lidar num mundo onde a negatividade ainda é tão perversa, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando, era uma entidade espiritual falando através de um médium, e de tudo que ele falou, só essa frase assim que ficou mais marcada para mim. Ele disse assim, gente, vocês não imaginam, vocês não queiram saber o tanto de maldade que existe, o tanto de perversidade que ainda existe no nosso planeta. Vocês não suportariam ver. Eu que estou aqui do outro lado, com toda a estrutura espiritual que eu tenho, eu não suporto ver. Tem hora que eu falo, não, me tira daqui, eu não quero ver isso aí. De tão perverso, né? Essa é a nossa realidade. Se a gente não souber lidar com isso minimamente, eu não vou ficar vendo que tem hora que é adoecedor, é tóxico a gente ficar absorvendo essas notícias o tempo todo, né? Que a imprensa adora porque traz uma comoção, que absurdo, traz muito julgamento, mas é uma realidade e que a gente vai tendo que aprender a lidar com ela, tanto fora quanto aqui dentro de nós, porque a gente acha que o mal está ali fora. Né? E de repente nós vamos reconhecendo também as nossas perversidades nas nossas relações, as nossas perversidades em se fechar e deixar o outro ali a nossa perversidade em ser crítico em determinado momento,
a nossa perversidade, que ela pode se apresentar de várias formas sutis e disfarçadas. Conseguir olhar para isso de frente é um trabalho muito, muito transformador. Mas num primeiro momento, onde a gente está nessa inocência e nessa escuridão, a gente vai esbarrando com elas e sentindo a dor dessas decepções, e a partir daí vai vindo a luz, né, da consciência, a luz da sagacidade para lidar. Mas depois de um certo tempo, a gente já vai começando a perceber, ó, estou vendo, né? Igual outro dia eu vi um grupo de amigos que eu tenho, e da infância a gente perdeu um pouco a convivência, a sintonia, mas eu continuo lá. E tem um amigo meu que ele está sempre postando umas coisas políticas, mas de uma forma agressiva, que me dá E eu vi, essa frase aqui do guia me chamou tanta atenção. Vocês começam a ver a negatividade dos outros, mas ao longo do tempo, quando a gente vai trabalhando as nossas negatividades, nós vamos olhando sem deixar que essa negatividade externa me afete e me perturbe. Ah, Matheus, como é que eu faço isso? Eu queria tanto fazer isso para lidar melhor com a minha mãe, para lidar melhor com a minha irmã, para me dar melhor com meu marido, com a minha esposa. Como é que eu posso não me afetar pela negatividade dela? Não tem um controle, uma fórmula, você vai fazer assim, quando ela começar, você respira. Não, não tem isso. Não tem fórmula, não tem controle, não tem nada, nenhuma manipulação. O trabalho, o benefício desse caminho, a gente vai receber de uma forma indireta. Ou seja, ele vai ser sentido aos poucos, enquanto eu for trabalhando essa minha negatividade. Então eu percebi que estava sendo difícil para mim lidar com a negatividade desse amigo lá no grupo do Zap. E quando ele vinha com a agressividade dele, eu percebia que eu ficava incomodado e de repente vira e mexe durante o dia eu estava pensando nele, imaginando uma forma de mandar uma outra coisa, ou de sair do grupo, vou sair desse grupo. Ou seja, a negatividade dele estava despertando a minha negatividade, que era a raiva dele. Aí eu parei para ver o que é isso que ele está despertando em mim. O que é isso? Parei para observar e aí eu fui vendo um monte de coisa. Primeiro a minha raiva, o medo da minha raiva, né? Que eu não estava tão diferente dele, eu estava julgando nele. Aquilo que eu ainda estava tendo dificuldade de aceitar em mim é que eu também sou capaz de ser agressivo, né? Outra coisa que eu percebi, o medo desse confronto, onde essa agressividade pode aparecer. Enfim, eu fui acolhendo um monte desses aspectos e isso foi me aliviando. E agora ele continua lá postando, eu vejo a negatividade, a ironia, a acidez, né? Porque não são só informações postadas, é uma informação com uma pitada de acidez, de agressividade, mas agora isso está me incomodando cada vez menos. Esse é o fruto desse trabalho, né? de transformação interna. Olha que beleza! São pequenas coisas que vão dando esses parâmetros para nós. E aí a gente precisa aprender a valorizar esses pequenos movimentos, que a gente fica às vezes idealizando, né, o fruto de um trabalho de autoconhecimento e de transformação, como algo assim, muito longe, muito primoroso, ou colocando ideais que às vezes nem são alcançáveis, como um ideal perfeccionista, por exemplo. Né? Tem uma amiga minha que ela vive falando, não é que eu quero morrer, mas eu não quero estar nessa vida. Eu só não quero estar nessa vida, eu só queria ser uma outra pessoa. É um desejo que deixa ela em constante insatisfação e que ela não percebe que é um desejo impossível, que é um desejo assim, eu só queria não ter as negatividades que eu tenho sem trabalho nenhum, sem fazer nenhum trabalho. Eu queria estar liberada dos meus medos, dos meus bloqueios, das minhas mágoas, né? E sem perceber, vai criando uma revolta tamanha de estar vivendo aquilo, que eu posso estar criando um caminho até de morte para mim, de adoecimento, para poder, né, me livrar, como se isso pudesse me livrar de mim. Né? Tudo isso porque eu estou repetidamente dizendo para mim inconscientemente, tá? Eu não quero ser quem eu sou, eu não quero sentir o que eu sinto, eu não quero estar aqui nesse corpo, eu não quero estar aqui nessa vida. Ou seja, um estado de profunda rebeldia com a minha realidade.
Essa rebeldia vai sempre trazer frustração. Mesmo que você consiga sair desse corpo e antecipar sua desencarnação, pode ter certeza que você vai lá, chegar lá do outro lado, você vai se deparar com as mesmas mazelas. Né? A gente só tira essa veste, esse corpo de carne, mas a consciência, a individualidade, ela também não vai, por milagre da desencarnação, nos poupar esse trabalho de encontro com a verdade. É esse o caminho da nossa libertação. Então que a gente valorize essas pequenas situações, essas pequenas experiências do dia a dia, porque elas contêm ali, né, pequenas gotas de divindade que vão sendo transmutadas, ingeridas, e vai ampliando então a nossa segurança interna, a nossa humildade. O estado, mais uma do guia aqui, o estado de consciência da humanidade como um todo torna esse enfoque impossível. Esse é um resultado do condicionamento de massas. Assim, mesmo aqueles... esse enfoque que ele está dizendo é um enfoque no positivo, é um enfoque nesse trabalho de autoconhecimento. E a conexão está falando agora que está baixa, espero que tenha voltado. Tá? Então, por que esse trabalho fica difícil no dia a dia? Nós estamos sob um condicionamento de massa. E fazer esse trabalho de autoconhecimento é romper com esse condicionamento de massa, é romper com esses padrões. Né? E ele diz assim, mesmo aqueles que teriam desenvolvimento suficiente para fazer esse enfoque, nem mesmo tentam. Né? Às vezes são pessoas muito capazes, muito sensíveis, inteligentes, né, que tem uma lucidez, mas eles nem tentam trazer esse enfoque de autoconhecimento, de autopercepção. Por quê? Né, que pode ser tão difícil para nós romper com esses padrões. Que condicionamento de massa é esse? É um condicionamento que diz que a gente o tempo todo tem que ser bom, tem que dar conta, tem que mostrar, tem que provar o nosso valor. É nisso que a gente fica muitas vezes preso, e aí passa a ser constrangedor olhar para esses aspectos em nós que parecem não ter valor, parecem ridículo. Está tremendo a minha imagem? Parecem, ele diz assim, parecem trazer dimensões que a gente tem certeza que seriam desaprovadas. Né? Então, existe uma falta de coragem para estabelecer, né, o eu interior como o centro da nossa vida individual. Né, de trabalhar, né, de estar trazendo para a nossa vida esse sentido, independente de tudo que eu faça, de qual lugar que você esteja na sua família, de qual profissão que você esteja exercendo, de qual tarefa que você esteja fazendo agora, não importa se essa tarefa é pequena, se ela é grande, né? Eu estou aqui, hoje tem aqui algumas pessoas conectadas a mim, conectadas a esse trabalho que já acontece aqui há alguns anos, e ele tem o seu tamanho, o tamanho certo, o tamanho que eu preciso, o tamanho desse momento. Cada um está fazendo uma atividade que tem um impacto na sua rede, não importa o que você faça. Saiba que de tudo que você está fazendo, que seja o centro do que você faça, de como você vive, essa conexão, essa percepção, esse olhar para o seu universo interno. Esse olhar, essa referência de atenção interna, ela vai dando um sentido de que tudo que você faz traz para si uma lição, traz para si o que você precisa aprender. Tem uma outra pessoa
que eu estava conversando, ela estava pronta para sair de casa. Ela ia casar, ia sair, estava tudo pronto. E aí veio essa história do corona e suspendeu todos os projetos. E ela teve que ficar em casa, adiar todos os planos de mudança. E ali começou a vir nela uma revolta, uma insatisfação, né? Uma tristeza, um desânimo. E ela foi percebendo assim que a vida chamou ela de volta para um lugar que ela estava querendo sumir, né? Então, no primeiro momento da nossa conversa, ela estava trazendo assim coisas sobre a vida, sobre o trabalho, e era um monte de insatisfação, um monte de revolta. E aí eu pedi a ela, olha, escuta no seu coração agora, de tudo isso, o que mais está te incomodando agora? E aí ela trouxe a sensação de ter que ficar na minha casa. O lugar que eu já estava saindo, mas aí ela pôde perceber que esse sair, ele não estava sendo movido só por um movimento natural de seguir um destino, mas também por uma fuga, por não suportar mais ver aquilo ali. O que tem de errado nisso? Nada. Só que aquilo que eu excluo, aquilo que eu rejeito, eu vou estar encontrando isso mais na frente, seja no relacionamento, seja no trabalho. Por isso é que é tão importante esse trabalho de incluir todas essas emoções, todas essas situações que vão gerando em nós confusão, porque a gente vai se resolvendo, a gente vai se liberando para que eu possa sair em paz, para que eu possa sair com um sorriso, para que eu possa sair sem o peso, né? E como isso forçou ela a ficar, agora ela está tendo a oportunidade de continuar olhando para isso. E é esse o trabalho interno. O que eu ainda preciso aprender nessa família? O que eu ainda preciso aprender nessa relação? O que ainda me prende aqui, né? Para que eu não esteja conseguindo, né, sair. Então, todo lugar, todo aspecto da sua vida vai te dar condição de estar exercendo esse trabalho. Estou vendo o tempo aqui. Então ele continua dizendo, o conjunto da humanidade, a gente está condicionado a focar apenas em alguns aspectos e não focar em outros. De forma que, seja na nossa vida, seja nessa situação, tem gente que foca numa parte e não consegue ver um outro lado. Quem está muito ligado à política, de uma forma assim, muito emocional, tem uma tendência a enfocar em um lado, ou direita ou esquerda, e aí fica ali enfocado em um lado e ele passa a ter um desprezo enorme pelo outro lado, como se o outro lado fosse só equivocado e só o meu está certo. Aqui, esse é um exemplo, né, social, mas de uma forma individual, na nossa vida também, a gente costuma a focar um aspecto da nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho, um aspecto da realidade que a gente foca e de forma que parece que é real só aquilo que eu foco. E aquilo que está fora do que eu já tenho como foco, que eu já tenho como percepção de realidade, passa a parecer uma fantasia. E aí, trazendo para esse caminho espiritual, eu fiquei pensando que como que muitas vezes, como o nosso foco está nesse dia a dia, nessas coisas práticas, nos nossos deveres, e fica parecendo que só isso é o real. Como se essa realidade espiritual, se ela não estiver sendo focada e vivenciada por nós, fica parecendo que ela é uma fantasia. Ou fica parecendo que quem fala dela está falando de fantasias. Então eu fico imaginando como que para algumas pessoas a voz do Cristo era a voz de um louco.
né? Ou a voz de um desses mestres orientais que nos apontam um caminho para a paz, falando, isso é loucura. Loucura porque está fora do nosso enfoque. E para outros que já estavam enfocados, que já estavam de alguma forma no caminho, trazendo um foco para aquilo, quando eu ouço uma voz cheia de verdade, cheia de autoridade para falar de um caminho de liberdade, aquela voz chega para mim como uma música, onde vai abrindo mais, onde eu vou me transportando, me inspirando para dar outros passos. Assim é que os apóstolos foram, né, sendo pescados, né, pelo Mestre, porque todos já traziam no coração, de alguma forma, um anseio. Alguns mais conscientes, outros menos conscientes. Mas esse anseio estava lá. E o Cristo dizia isso da seguinte forma: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas atendem o meu chamado. São as minhas ovelhas, elas sabem que o pastor chegou. E aí então elas iam se entregando a essa voz, mesmo que eu ainda não tinha ao certo consciência plena, né, de toda a inteligência, de toda a condução. A gente vê na vida dos apóstolos que eles foram se tratando, eles foram se purificando, eles não tinham consciência, né? Depois de 3 anos, e olha que era um intensivão junto com o Cristo, não era um terapeuta que você vê de 15 em 15 dias, né? A maioria das pessoas que eu atendo de 15 em 15 dias, primeiro que o terapeuta era o maior terapeuta desse planeta, segundo que não eram umas sessões quinzenais, semanais, era uma convivência diária, 3 anos ali com ele, 3 anos ali com ele, e quando estava acabando aquela convivência, Pedro ainda não tinha entendido muita coisa, de forma que quando Jesus foi preso e pegaram Jesus, Pedro na hora tira a espada e corta a orelha do centurião. E vem trazendo todo esse ímpeto agressivo. Jesus para ele e fala: você não entendeu? Que não é pela espada que a gente vai ganhar nada, e que você não vai me privar de viver meu destino. Então ele ainda estava aprendendo, ele falou: mestre, há pouco tempo atrás, eu vou estar com você até o fim. Ele não sabia dos medos dele. Depois, na hora da prova, ele negou e negou de novo, porque o medo falou mais alto. A gente não se conhece, mesmo estando ali com todo o amor, com tudo aquilo que ele viu. Imagina o que ele viu ao lado daquele mestre. Mesmo assim, né, não foi suficiente para que ele visse toda a negatividade nele. Ele ainda não estava pronto para se entregar completamente a um caminho de amor. Então ele precisou de passar pelas experiências, né, as experiências de negações. E aí a gente vive essas experiências de negações, onde a gente nega, né, diariamente aquilo que a gente já sabe que é o melhor para nós. Quando a gente vê, estamos lá, negando outra vez. E aí a gente vai precisar acolher esse Pedro em nós, abraçar ele e falar: mais uma vez, você, né, não foi possível atender a esse chamado da alma, mais uma vez não foi possível fazer o que você achava que era o melhor. Tudo bem, vamos aprendendo. Que a gente tem então essa gentileza, essa amorosidade, essa compaixão para ir acolhendo esses aspectos que vão surgindo no caminho, né? Aí ele diz assim, no início desse trabalho, quando a gente vai começar, tem algumas pessoas que já estão avançadas, já estão há anos já se debruçando nesse olhar interno, e outros que estão começando agora. Quando a gente está começando, ele diz assim, e vocês vão prestar atenção, às vezes não vai ouvir nada. E fica então pensando, não existe. Eu não estou vendo. Olha para dentro, tem esse jargão, né? Olha para dentro, dentro de si estão todas as respostas. Escute a resposta, escute Deus falando. Aí eu olho e não vejo nada. E só depois de um tempo, nesse hábito de se observar, por isso que a gente vai lendo as palestras do guia, vai escutando palestras, vai fazendo terapia, vai lendo textos, tudo isso que a gente vai fazendo,
nada mais é do que estímulos para que a gente possa se ver. Fazer um trabalho de meditação, né? Fazer um trabalho de relaxamento, de respiração. Tudo isso são convites para que a gente possa ir desenvolvendo o hábito de se ver, de voltar a atenção para mim, para esses aspectos e para o que está depois de todos esses aspectos. Mas primeiro, a gente vai ver, vai parecer que não viu nada, porque a gente ainda está com aquela visão muito apressada, muito ansiosa, muito cheia sem sensibilidade. O que a gente vai desenvolvendo é a sensibilidade para se ver. Depois de um tempo, a gente vai vendo, e aí a gente vai começando a ver uma voz infantil, uma voz exigente, uma voz cheia de negatividade, querendo às vezes de nós o que não é possível oferecer. E aí, muitas pessoas nessa hora podem querer ir embora. São os momentos que a gente tem resistência em continuar um processo terapêutico, resistência em ler uma palestra do guia. Tem hora que eu falei, nossa, esse guia é muito prolixo, esse guia tem hora que fala, para que isso? Estou com preguiça. Essa preguiça é a voz da resistência. Tudo isso é um lado que diz, eu não quero é ver esse negativo. É ver essas partes que são constrangedoras para nós. Mas se eu insisto e vou continuando e vou vendo, essa também não é a realidade última. E nós vamos passando por ela, suportando esse encontro com essas dimensões. Então, nós vamos abrindo espaço para níveis mais profundos. Esses níveis mais profundos, que até então desconhecidos, a gente pode chamar o nosso eu superior, a voz divina em nós. O nosso eu divino vai sendo despertado, uma voz de lucidez, que vai trazendo para nós segurança em seguir determinadas direções, que vai trazendo, né, orientações muito claras, em formas de sonhos, em formas de intuição, uma inspiração, na sutileza, percebe? A gente precisa... Isso não vai ser falado em alto-falante para todo mundo. Não, gente, tem um preço a pagar para a gente poder adentrar esse reino. Existem alguns sacrifícios a fazer no melhor sentido. Qual o sacrifício? O que vai ser sacrificado? Vai ser sacrificado essa dimensão negativa em nós, essa dimensão que quer tudo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, né? E aí é isso que a gente vai aprendendo a renunciar para poder escutar uma outra voz. Tinha muito mais coisas para falar, estou vendo que meu tempo está terminando aqui. Então eu vou terminar com duas frases. Uma é, para que isso aconteça, o nosso ego ele precisa querer isso, ele precisa se movimentar, colocar uma intenção, eu quero ver a verdade. E aí ele traz uma frase que nos ajuda, né? É assim... O que eu preciso enxergar em mim? Toda vez que vier uma situação difícil, o que eu preciso enxergar nessa situação? O que eu preciso enxergar em mim que está criando essa dificuldade? Ou, para o que eu ainda estou cego? Olha que pergunta boa. Para o que eu ainda estou cego? Porque é sempre essa cegueira é que vai estar trazendo um conflito. Todo o trabalho é trazer do inconsciente para o consciente. E nós podemos fazer essa travessia. Da escuridão surge a luz. Da escuridão da inconsciência, nós vamos estar criando esse transporte para a luz. E nessa transição é que nós vamos nos fortalecendo. É como se a gente fosse dialogando, como se fosse, não, nós vamos aprendendo a dialogar com essa dimensão divina em nós, e ela vai respondendo. Quando você pergunta com vontade de saber o que está me deixando aflito com isso, onde que eu estou cego nessa situação, ou uma pergunta que me veio agora, o que eu não quero ver? E aí vai vindo, só que você precisa querer ver aquilo que é difícil, aquilo que você está resistindo. Nesse querer, uma porta vai se abrindo, e assim vão vindo. Primeiro pode ser que venham essas negatividades, mas depois vai vindo também uma voz suave, uma voz divina, que vai nos orientando, que vai nos guiando, de forma que
Somente a sua experiência interna vai te apontar esses caminhos. Não tem quem te diga, não tem fórmula, é tentativa e erro. É momentos onde você vai começar a desenvolver esse diálogo, essa proximidade, um momento onde você vai aprender a se sentir confortável depois de um certo tempo dessas limpezas, dessas transformações. Começa a vir um tempo de conforto com o silêncio. Você parar, respirar e não ter que nada. Né? Se você parou, não está vendo desconforto, não tem peso, para, fica com isso. Desfruta desse silêncio, dessa quietude, dessa paz, de só ser. Olha que bênção, que Ramana Maharishi fala assim, é o autodescanso. Às vezes a gente tira férias e não descansa. Vai dormir e não descansa. Esse é o verdadeiro descanso, dessa paz interna, onde a gente para de se exigir. Eu termino com um slide que diz assim, cada vez mais vocês vão despertar do sono, desse sono da inconsciência, de achar que os problemas estão fora, de não escutar essa voz divina em nós. Cada vez mais vocês vão despertar desse sono, até nunca mais precisarem dormir de novo. Porque a gente desperta e dorme. Desperta um pouquinho para algumas coisas, quando vê está cochilando de novo. E assim nós vamos. Nesse vai e vem até o momento em que eu nunca mais vou precisar dormir. Vou estar em plena consciência, em plena harmonia. É essa a nossa tarefa de alma, independente do que você esteja fazendo. Que Deus nos abençoe nesse caminho. Um beijo a todos. Boa noite. Talvez não dê tempo, talvez eles cortem aqui, mas se der tempo, eu termino cantando mais uma musiquinha. Se interromper, foi o que deu. Obrigado a todos, pessoal. Um beijo. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar